errado sobre o emaranhamento. Né? Todo mundo aqui sabe que o emaranhamento também é uma propriedade que está lá no rol das bizarrices da mecânica quântica, né? Começou com essa discussão aí do Big do Einstein com o Ronald Golden, questionando se eles não podiam dizer que a mecânica quântica estava errada, então questionavam se ela era completa, né? Porque, partindo de premissas que precisam de muito bom senso, você chega em resultados esquisitos, né? Então, na verdade, o erro está nas premissas, porque os resultados são indiscutíveis. Isso que foi provado depois. Então, realmente, as premissas que eles usaram, precisa dizer que é a localidade, realismo e você também pode incluir implicitamente, eles só usaram esses dois argumentos, mas implicitamente também tem um argumento de liberdade de escolha, né? Você pode chamar de livre-arbítrio se você quiser. Muita gente também discute isso, eu acho que não faz sentido discutir isso, mas tem alguns físicos que entram nesse mérito de se existe livre-arbítrio ou não. E se você diz que não existe livre-arbítrio, esse problema não existe. Tá? Isso aqui só existe, só é um problema de verdade se você assumir livre-arbítrio. Enfim, não é o caso aqui, mas hoje a gente entende sistemas emaranhados. Você pega emaranhamento de dois qubits, isso é um exemplo de um estado emaranhado. O que tem de diferente do emaranhamento que no momento quântico não tem nos sistemas clássicos, né? Aqui, o que isso está mostrando para a gente é uma correlação. Né? Então, assim, isso aqui está uma superposição desses dois estados, do estado 0 e do estado 1, 0. Então, ou esse par emaranhado de qubits está dessa forma, o da esquerda é 0, o da direita é 1, ou o da esquerda é 1, o da direita é 0. Né? Esse é um exemplo. Aqui tem uma diferença de fase aqui que, enfim, é mensurável experimentalmente, você pode variar essa fase, você pode também mudar alguns outros parâmetros. E esse tipo de estado, na verdade, é o responsável por tudo que tem de interessante, que dá para fazer de interessante na informação quântica. Se você tira fora o emaranhamento, sobra muito pouco que você pode fazer de interessante. De novo, dá para fazer criptografia quântica sem emaranhamento. Sim, aquilo que eu mostrei para vocês antes de manhã, não precisa de emaranhamento. Dá também para fazer criptografia quântica usando estados emaranhados, mas não precisa. Agora, tem certas tarefas computacionais, né, na comunicação quântica que você precisa de emaranhamento. Se você não tiver emaranhamento, você não faz nada. E é exatamente aí que entra as redes quânticas. Elas vão usar emaranhamento de uma maneira intrínseca para a transmissão de informação. Tá? Então, como é que você poderia definir um estado emaranhado para alguém que nunca viu isso? Que ao contrário de um sistema clássico, se eu conheço o todo, eu sei que eu conheço as partes. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma representação da posição dessas duas garrafas d'água aqui, né? Automaticamente eu posso não olhar para uma, olhar só para outra, né? Por exemplo, eu conheço a localização das duas garrafas, eu sei onde é o ponto no espaço onde elas estão, tá? Tipo, latitude, longitude e altitude, né? Da garrafa da esquerda e da direita. Eu quero representar as duas ao mesmo tempo, sem problema. Ao invés de ter um vetor de 3 coordenadas, agora vai ter um vetor de 6 coordenadas. Que vai ter tipo latitude 1, longitude 1, altitude 1, latitude 2, longitude 2, altitude 2, num vetor só, né? Eu só quero olhar para uma garrafa, beleza? Eu tapo o olho assim, não olho para as 3 coordenadas de uma delas, olho só para essa. Isso é óbvio, né? Em qualquer sistema clássico você pode fazer isso, no quântico não. No quântico, o conhecimento do todo não implica no conhecimento das partes. Então, um estado emaranhado é exatamente um estado que funciona assim. Você pode definir o estado todo, mas você não consegue definir uma das partes. Ou seja, o todo, que são esses dois caras aqui, eles estão no estado puro, daquele estado ali. Mas quando você olha individualmente para um deles, ele não está no estado puro.
não tem representação em vetor de estado. A representação não existe. Ele é um estado misto, que é um negócio que, enfim, é uma mistura estatística, não é uma coisa que não existe na física clássica, né? Essa distinção de estado puro e estado misto. Então, todo o problema de entender emaranhamento vem daí. Ou seja, quando você pensa nessas coisas aqui, como polarização da luz, como eu falei antes, né? 0 segundos podem ser polarizações, vai ser um fóton polarizado, ou aqui como elétrons, né? Um spin para cima, um spin para baixo, né? O desenho que está aqui. Você sabe que ou os spins são assim ou eles são assim. Então, quando você olha para um deles, ele não é nem uma coisa nem outra, ele é uma mistura estatística dos dois. Ou seja, o spin não existe, no pedaço físico, ele não é bem definido. Tá? O que é bem definido é a correlação dos spins. Um spin individual não é bem definido. Então, quando você pensa em correlações, né, são correlações mais fortes do que as correlações clássicas, por causa disso. E aí você mostra matematicamente que esse tipo de estado é um outro estado definitivo. Ao invés de 0, 1 mais 1, 0, agora é 0, 0 mais 1. Tá? Um outro tipo de estado. Você consegue provar que esse tipo de estado não pode ser escrito dessa forma aqui. Ou seja, você não pode reduzir esse estado a um estado do qubit 1, produto tensorial com o estado do qubit 2. Eles não têm realidade individual, é isso que eu quero mostrar. Você não consegue escrever esse cara dessa forma. Se você tentar fazer isso, tá? Eu não vou ficar perdendo tempo com essas contas, mas se você tentar fazer isso, você chega num absurdo. Tá? Você conclui que o produto dessas amplitudes aqui tem que dar 0, mas ao mesmo tempo também tem que dar meio. Então, ou você vai concluir que 0 é igual a meio, não faz sentido, ou você vai concluir, isso não pode ser feito. Né? Então, isso não existe. Você não pode escrever esse estado como um produto tensorial de estados individuais, ou seja, esses estados individuais não existem. Os fótons, por exemplo, se for um estado de polarização, um estado emaranhado de polarização, os fótons individuais não têm polarização. Eles não possuem essa propriedade de polarização, ela não é bem definida. O que é definido é a correlação entre as polarizações, mas elas em si não são definidas. Isso é um estado emaranhado. Tá? Então, isso é importante para distinguir das correlações clássicas. Né? Você pega, por exemplo, esse cara aqui, o Berton, né? ele usa de brincadeira, ele faz isso, ele usa uma meia de cada cor. Né? Tem o Paper Bell que fala sobre isso, que usa ele como exemplo. Né? Então, o que muda na diferença de uma correlação clássica com uma quântica? Né? Porque assim, se ele sempre usa meias de cores diferentes, né? Se você vê, se ele levanta a calça de um lado, você vê que a meia é rosa, você sabe que o do lado não é rosa. Instantaneamente, você não precisa olhar. Você conhece a propriedade de correlação, você sabe, olha, ele sempre usa meias de cores diferentes, certo? Aí você tem as duas meias lá, você põe uma meia numa caixa, manda para a Lua, ou manda para Alpha Centauri, e a outra fica aqui, né? Aí isso chega lá em Alpha Centauri. Aí a pessoa que está lá abre e vê que é rosa, a meia que chegou lá. Ela instantaneamente sabe que a meia aqui não é rosa. Concordo? Então não tem nada de bizarro em ter esse tipo de correlação. Né? Classicamente você tem isso também. Você pode ganhar instantaneamente informação de uma coisa que está muito distante. Você precisa de emaranhamento quântico. A diferença do emaranhamento quântico é que, se isso fosse quântico, as meias não teriam cor. Elas não é assim, essa meia aqui é rosa e essa é verde. Não. Você sabe assim, olha, elas têm cores diferentes, mas elas não têm cor individual. Até a hora que você mede. Essa é a diferença. Classicamente não. Elas têm cores. Você que não sabe. É uma ignorância subjetiva, não é uma ignorância objetiva. Né? As cores existem. Alguém botou as cores lá, alguém sabe as cores. Na quântica ninguém sabe, nem Deus. Ninguém sabe. São atributos físicos que não existem. A cor, nesse caso, seria algo que não existe. Tá? Então essa é a diferença de correlações quânticas com correlações clássicas. Aí a gente define 4 estados que são muito importantes em vários protocolos de comunicação quântica, computação quântica também, que são os estados de Bell, né, que tem essa cara daqui.
né? Todos eles são estados equiprováveis, né? Tem sim um fator no seu raiz 2, então você tem a mesma probabilidade de medir 0, 0, de medir 1, 1 nesse caso, ou nesse caso aqui de baixo, ou de 0, 1 e 1, 0 desses outros aqui. Você tem aqui estados que são correlacionados, os qubits sempre tem o mesmo valor, quando um é 0, outro é 0, e aqui eles são anticorrelacionados, quando um é 0, outro é 1, quando é 1, outro é 0, né? Então ele chamou esses estados de Φ e Ψ. Φ mais, Φ menos, Ψ mais, Ψ menos, dependendo dessa fase aqui. Tá? E você mostra que esses estados são todos ortogonais entre si. E você está agora, repara, num espaço de dimensão 4, porque são 2 qubits. Né? Eu falei para vocês hoje de manhã que um qubit corresponde ao espaço vetorial, né? Ao espaço de qubits de dimensão 2. Você pega 2 qubits e multiplica as dimensões, então agora você tem um espaço de dimensão 4. Então o espaço de dimensão 4 precisa de 4 vetores para formar uma base ortonormal, certo? Então esses 4 vetores aí formam uma base ortonormal no espaço de 2 qubits. E aí você chama de medida de Bell State Measurement, uma projeção desses estados. Tá? E isso aí são procedimentos que são usados em diversos protocolos. Porque assim, você pega 2 qubits e você projeta esses 2 qubits em cima de um desses 4 estados, probabilisticamente. Você tem uma probabilidade de ter um desses 4 resultados. Em geral, 25%. Né? Depende, claro, isso vai depender do estado que você está medindo, obviamente. Mas você vai ter diferentes probabilidades de projetar em cada um desses estados. Isso a gente chama de uma medida de Bell State Measurement. Tá? Isso é importante porque os protocolos de comunicação quântica usam esse Bell State Measurement. Tá? Só por curiosidade, o que se mede na base de Bell? Depende do grau de liberdade que você emaranhou, mas, por exemplo, se você usa o time pin, como eu falei hoje de manhã, o tempo, né, o tempo de chegada, você usa basicamente um splitter, tá? Um splitter. Aí você joga o estado de entrada no splitter e você mede Os pontos do splitter? duas entradas diferentes do splitter, você joga os dois fótons de entrada aqui assim. Então o splitter está aqui, você põe 2 detetores e você vê o tempo, como que os detetores vão clicar. Se eles clicarem um depois do outro com uma certa diferença de tempo, isso significa que você projetou esse estado de Bell. Isso não é uma medida completa, tá? Para você poder fazer a medida completa dos 4 estados, você tem que usar graus de liberdade auxiliares. Mas se você quiser fazer uma coisa assim, que você só, por exemplo, um projeto só em cima de um estado, você pode fazer algo tão simples quanto isso. Um splitter e 2 detetores. Aí você projeta o estado de Bell. Dá para provar isso. Com polarização também. Tá? Então, em diversas instâncias que se usa emaranhamento, você prova que 2 qubits estão emaranhados, violando essa desigualdade aqui, tá? Que o módulo dessa quantidade, isso aqui é uma desigualdade que ganhou o nome de desigualdade CH-SH, que é Clauser-Born Shimon-Holtz. É uma variante de uma desigualdade de Bell, que na verdade é uma medida estatística de propriedades que você pode escolher, propriedades binárias, que você pode escolher de qualquer coisa. Mas isso vale para fóton, vale para elétron, vale para garrafa d'água, para qualquer coisa. Bolinha de gude, o que você quiser, você pode usar desigualdade de Bell. Tá? O que você faz você escolhe aqui entre 2 propriedades a serem medidas em uma partícula e 2 propriedades na outra partícula. Tá? Ele está chamando aqui de A', B e B'. E essas propriedades têm que ser binárias. Por exemplo, a garrafa d'água tem mais do que meio litro d'água, sim ou não? É uma medida binária, né? Ela cabe dentro dessa sala, sim ou não? Tá? Coisa desse tipo, você faz perguntas desse tipo. E aí você calcula esses valores esperados aqui. Tá? Que são os produtos dos resultados do lado, de um lado para o outro. Se um resultado não é binário, você chama de mais 1 ou de menos 1. Você calcula médias desses produtos. Aqui deu mais 1, ali deu menos 1, então multiplica. Agora eu medi uma outra coisa de novo, agora aqui deu menos 1 e menos 1, multiplica, dá mais 1. E vai colocando todos esses fatores e depois faz a média. Tá? Na medida estatística.
você consegue provar que, seguindo lá as premissas de Einstein, Podolsky e Rosen, o módulo desse cara tem que ser menor ou igual a 2. Mas a mecânica quântica viola essa desigualdade. Ela vai até 2 raiz de 2. Então, quando você viola uma desigualdade de Bell, você está mostrando que ali existe algo que está além da física clássica. Então, é uma maneira de você mostrar que os estados estão emaranhados. É uma maneira de você quantificar emaranhamento pela violação de uma desigualdade de Bell. Tá? Então, é muito usado, por exemplo, quando você se você fabrica uma fonte de pares de fótons emaranhados, você quer ver se eles realmente estão emaranhados, você tem que violar uma desigualdade dessa. Claro que tem vários problemas, vários aspectos conceituais, filosóficos aqui envolvidos, tem não sei quantos loopholes, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas já fecharam os loopholes, tá? Já tem experimentos aí de alguns anos mostrando que você consegue fechar todos os loopholes simultaneamente. Detecção, localidade, de livre-arbítrio, essas coisas todas. Tá? Bom, aí você pergunta para que serve um estado emaranhado. A resposta simples, no contexto de redes quânticas, é o seguinte: quando você tem estados emaranhados, você consegue fazer esse troço que chama de teletransporte quântico. Tá? Então, qual é a ideia de uma rede quântica? Só para, assim, eu vou falar isso de novo, mas eu vou me antecipar. Quando você pensa numa rede clássica de comunicação, você tem aqui um conjunto de dados que você quer mandar, que o transmissor quer mandar para o receptor. Ele vai codificar isso em um eletromagnético e você vai enviar para um canal, não é isso? Vai passar para um canal e o receptor vai decodificar aquilo. Isso é como funciona uma comunicação clássica. Numa rede quântica, a ideia não é exatamente essa. A ideia é que você consiga que dois nós pertencentes a uma rede possam enviar informação de um outro sem que exista um canal direto conectando os dois. Tá? Então, qual é a ideia diferente que existe nas redes quânticas que não tem nas comunicações clássicas? É que, primeiro, você vai compartilhar, aí depois a gente vai ver como é que se faz isso, mas primeiro, você vai compartilhar um estado emaranhado entre esses dois pontos. De alguma maneira, não importa como, tá? Então, antes de você começar a querer transmitir informação, você primeiro fala assim: eu tenho que distribuir emaranhamento. A palavra-chave é essa: distribuição de emaranhamento. Você distribui pares emaranhados entre transmissor e receptor, A e B, Alice e Bob. Tá? Depois que eles têm esses pares emaranhados, eles vão usar isso como recurso para mandar informação. Aí, como é que eles vão mandar informação? Usando esse protocolo, teletransporte quântico, que eu vou explicar para vocês agora. Tá? Então, teletransporte quântico é a maneira que tem nas redes quânticas de você mandar informação de um lado para o outro. Tá? Você manda informação usando esse protocolo de teletransporte quântico. Então, a ideia é que você tem uma partícula em ar com um certo estado quântico e você teleporta esse estado quântico para outra localidade. Observe, você não está teleportando a partícula. Isso seria teletransporte clássico, que não existe. Né? Não é uma partícula que some aqui e aparece ali, não é isso. As duas partículas já existem. Só que o estado quântico dessa some e aparece aqui, do outro lado. O que você está teletransportando é o estado. Tá? Eu escrevi isso aqui, ó. É teletransportado é o estado quântico da partícula, não é a partícula. Tá? Então, como é que esse protocolo funciona? Então, Alice e Bob compartilham um par emaranhado. Por exemplo, esse estado aqui, que é o estado de Bell, né, o estado de C-, como eu mostrei antes lá, esse é um dos 4 estados de Bell. Mas, na verdade, gente, tanto faz. Tá? Isso é irrelevante. Se eles compartilham um estado de Bell, não interessa qual estado de Bell, vai dar certo. Até porque você consegue transformar um estado no outro só por operações locais. Então, não tem problema nenhum. E a Alice aqui, ó, quer teleportar, ela quer transmitir esse estado que está com ela para o Bob. Tá? Essa é a tarefa que ela quer fazer. E tem um detalhe muito importante aqui, gente. Ela não sabe qual é o estado que ela tem. A Alice não sabe quem é esse estado.
que ela quer teletransportar. Por que ela não sabe? Porque se ela soubesse, ela telefonava pro Bob e falava, pô Bob, prepara aí o estado tal. Acabou, não teria que nada. Concordo? Se ela sabe a descrição clássica do estado dela, ela manda um WhatsApp pro Bob, aí ó, eu tô com um estado aqui, que é esse estado aqui, ó, faz um igual aí. O cara vai fazer um igual, acabou. Enfim, não tem que teleportar nada. Só faz sentido fazer tudo isso se ela não souber qual é o estado dela. Aí você pensa assim, ué, mas por que uma pessoa vai querer teletransportar um estado que ela não sabe? Né? A resposta é simples, é porque esse estado pode ser o resultado de uma computação quântica, que vai ser usado num outro estágio de uma computação quântica lá do outro lado. Se você medir aquele estado, você destrói ele. Concorda? Colapsa. Então você não pode medir. O computador quântico cuspiu um troço lá, tá lá com você, tá, agora eu quero mandar esse troço para outro lugar para ele continuar a fazer o processamento. Você não pode ler, você não sabe qual estado. A ideia é essa, tá? Senão não faz sentido. Se você souber, beleza. Aí, enfim, aí você faz toda uma conta, não vou perder tempo fazendo essa conta, tá? Mas você mostra o seguinte, que se... Eu vou passar, é mais fácil mostrar por esse diagrama, olha só. Aqui, ó, tá a fonte de estado de Bell. E aqui está o estado da Alice. Então a primeira coisa que a gente faz essa fonte de pares emaranhados, ela aqui está desenhada entre Alice e Bob. Quando precisa, ela pode estar junto da Alice, pode estar junto do Bob, pode estar que nem aqui no meio dos dois, não interessa, tá? O que importa é que a Alice recebeu um qubit e Bob recebeu um qubit, e esses dois qubits estão emaranhados, esse estado daqui. Aqui, ó, a Alice tem um qubit que ela quer teleportar. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma medida de Bell nesses dois qubits aqui. Entendeu? Ela tem um qubit que está emaranhado com o Bob e tem um qubit dela. Ela pega esses dois e projeta naqueles 4 estados de Bell. Ela vai ter 4 resultados possíveis. Esses são os 4 estados de Bell. Φ mais, Φ menos, Φ mais e Φ menos. Tá? Aí, o que ela vai fazer? Ela vai comunicar o resultado da medida para o Bob. Ela vai enviar 2 bits clássicos para o Bob. Porque, como são 4 resultados possíveis, né, isso você modifica em 2 bits clássicos, certo? Ou seja, ela vai contar para o Bob, Bob, eu medi aqui Φ menos, eu medi Φ mais, ela vai dizer qual foi o resultado dela. Aí o Bob vai aplicar a operação unitária correspondente, só existem 4 operações unitárias possíveis que ele pode fazer, que por acaso são os operadores de Pauli, identidade, X, Y e Z, tá? E por acaso. Então ele vai aplicar uma dessas 4 operações, quando for identidade, óbvio, não faz nada, né? E aí no final, ele vai recuperar exatamente o estado original que a Alice tinha. Tá? Isso que aquelas contas lá mostram, são relevantes aqui. E nesse processo, é claro, observem que esse cara aqui é destruído. E nesse processo de projeção aqui, ó, quando você projeta esses 2 qubits aqui numa base de Bell, ele desaparece. Né? Ele não existe mais. Ele foi projetado, ele colapsou. E eles dois colapsaram juntos, um dos 4 do estado de Bell. Então ele não existe mais. Por que eu estou reforçando isso? Porque se ele continuasse existindo, eu estaria fazendo clonagem. E eu disse para vocês hoje de manhã que é impossível fazer clonagem. Né? Então você não faz uma cópia. Ele realmente é destruído de um lugar e aparece no outro. Isso que é teletransporte. Senão seria uma Xerox, né, de longa distância. Não. Ele some de um lugar e aparece no outro. Então nós não estamos violando aquele teorema da não clonagem. Tá? Então assim, na hora que você tem teletransporte quântico, repara, mesmo que Alice e Bob não tenham um canal conectando os dois, se eles tiverem um par emaranhado e compartilhado por eles, um pode mandar informação para o outro. Mas tem que ter, olha só, deixa eu voltar aqui, tem que ter esse canal clássico. Tem que existir esse canal clássico aqui, gente. Tá? Se não existisse esse canal clássico e o Bob pudesse recuperar o estado da Alice sem o canal clássico, aí você estaria transmitindo informação numa jato de luz. Não pode, tá? Isso não existe. Então, por isso tem que ter esse canal clássico. A informação vai se propagar na velocidade da luz aqui, ó.
no máximo, né? Pode pagar mais lento também. Você pode botar num caminhão, sei lá, e mandar a informação de caminhão. Mas no melhor dos casos, você vai mandar uma onda eletromagnética que vai se propagar na velocidade da luz. Né? Agora, claro que o emaranhamento nem sempre significa coisas boas. Estou dando exemplos aqui de emaranhamento como recurso. Mas só um pequeno parêntese, né? Emaranhamento pode ser uma coisa ruim. Por quê? Você pode emaranhar um sistema com um grau de liberdade que você não quer. Por exemplo, esses caras aqui estão emaranhados. Né? Mas você pode, de alguma maneira, criar uma interação entre esses dois aqui. Isso aqui você não quer. Isso aqui é algo que está no seu ambiente, que você nem sabe o que é. Você não tem controle nenhum. Tá? Isso aqui, por exemplo, você não consegue isolar completamente esse sistema do meio ambiente que está ao redor. E aí, esse acoplamento aqui vai enfraquecer essas correlações. Você não pode ter emaranhamento, então você chama de monogamia, né? Quando você tem um emaranhamento de duas coisas, só existe entre aquelas duas coisas. Você não pode ter uma coisa não pode estar emaranhada com outra e com outra ao mesmo tempo. Então você vai ter que enfraquecer essa correlação aqui, quando ele começa uma correlação entre esse cara e um outro cara externo. Por isso funciona como ruído. Né? Por isso que os computadores quânticos lá têm tanto problema de ruído, porque você tem um tempo de coerência. Depois daquele tempo você já tem, o seu sistema está acoplado já com graus de liberdade que você não tem controle, que a gente chama de ambiente. Né? Aí vem a descoerência. Então, a descoerência nada mais é do que emaranhamento. Isso aqui é emaranhamento com o ambiente. O emaranhamento fala. É uma perda de correlação. É uma perda de correlação. É. Ou pode até, nem precisa ser perda de correlação, você pode ter um ambiente. Né? Que está assim, tipo, uma superposição de 0 e 1. Aí você começa a correlacionar ele com o ambiente, aí na verdade você nem está perdendo correlação, porque não tinha correlação nenhuma antes. Aí você ganha uma correlação com o ambiente que vai transformar o estado dele em um estado misto, que era um estado puro, mas era um estado misto. Enfim, é ruim. Tá? Aí você tem que ter essas soluções de correção de erro e tal, que foram discutidas hoje, né, na palestra do Johnny, foram mencionadas depois também agora de tarde. Então, o Di Vincenzo, que trabalhou na IBM, definiu critérios assim, para a computação quântica e para a comunicação quântica. E tem 2 critérios aqui que são importantes para a gente, para a parte de redes quânticas. Né? Claro, isso aqui se aplica, lógico, tá? Esses argumentos aqui de cima, esses critérios, são paradigmas que a computação quântica tem que seguir, mas a gente vai ficar mais preocupado com essas partes aqui de baixo, especialmente na transmissão de fluidos, que eles chamam de fluidos voadores e fóton. Tá? Quando você codifica a informação do fóton e manda de um lugar para o outro. Tem os qubits estacionários e os voadores. O voador é que vai de um lado para o outro, é o fóton. Tá? Você tem que ter uma fidelidade alta entre o que saiu e o que chegou. Fidelidade é uma medida de distância. Tá? Assim, o próximo é o estado que chegou do lado de lá com relação ao estado que você mandou. Quando a fidelidade é 1, quer dizer que é idêntico. Né? É o mesmo estado. E você tem que ter também uma capacidade de converter de um para o outro. Isso é um dos maiores problemas que tem nas redes quânticas. Tá? É você converter de hardware quântico que usa codificação em tipo qubits supercondutores, ou átomos neutros, ou pontos quânticos e semicondutores, ou seja lá o que for, e acoplar isso em um fóton e um fóton em ponto lado carregando o mesmo qubit. Isso é um dos grandes problemas que existem hoje em dia. Né? Então, como é que se transmite informação quântica? A resposta curta é da mesma maneira que a informação passa. Quando você fala canal quântico, aparece na literatura, né? Aqui eu tenho um canal quântico. O canal não é quântico. O canal é um canal normal. O que é quântico é o que você está mandando por ele. Tá? É só uma nomenclatura. Você chama de canal quântico o canal por onde você manda informação quântica. Mas o canal não é quântico. O canal é a atmosfera, o canal é uma fibra ótica. Então você está mandando estados quânticos, você está mandando fótons individuais ali. Não precisa ser necessariamente ser fótons individuais, mas enfim, para simplificar a discussão, vamos supor que sim. Tá? Então, por exemplo, espaço livre. Que é o caso que eu falei lá da rede quântica, tem um enlace de espaço livre em cima da Baía de Guanabara. Aí o que a gente vai observar? Bom, eu posso escolher qualquer comprimento de onda para o fóton? Não. Porque eu tenho diversas porções
do espectro eletromagnético que tem muita absorção na atmosfera. Então, por exemplo, dentro dessa região aqui, ó, de 0,9 micrômetros, que não é uma péssima escolha. Eu não vou escolher esse comprimento de onda. Eu vou escolher um comprimento de onda que tenha uma transmissão boa. Por exemplo, aqui, ó, onde eu botei essa setinha, que apesar de eu ter colocado essa setinha, esse não é o comprimento de onda que a gente vai usar. A gente vai usar aqui em cima, está totalmente fora desse gráfico. A gente vai usar 1,55 micrômetros, que é o mesmo que se usa nas fibras óticas. A atmosfera também tem uma transparência muito boa para esse comprimento de onda. Tá? Então isso é a primeira coisa. Eu vou escolher o canal atmosférico. Legal. Qual comprimento de onda você vai usar? Primeira coisa que você tem que definir. Vai depender. Você pode, o Zelacat está querendo também fazer alguma coisa aqui no infravermelho próximo, porque ele tem laser nesse comprimento de onda, ele tem detectores nesse comprimento de onda. Então, se você tem tudo, faz. Tá? Mas em dois ao mesmo tempo, não tem problema. Mas isso é assim, é a primeira escolha. Aí depois você vai ver, tá, mas esse canal, o que ele vai ter? Ele vai ter absorção? Vai. Sim, você vai ter perdas nesse canal. Por exemplo, uma das maiores perdas que tem a perda por difração. Porque você tem um telescópio de um lado e um telescópio de coletor do outro, né? Você joga um feixe aqui com um certo diâmetro, esse feixe vai abrir, certo? Ele vai difratar. É tipo um feixe gaussiano, né? Ele vai abrindo. Quando ele chega do outro lado, o tamanho do feixe é maior do que a área da lente do telescópio. Então você vai ter perdas, né? Então é uma grande fonte de perdas. Acho que a maior fonte de perdas é essa. Claro que você pode evitar isso. Pode, você pode usar um telescópio gigantesco desse tamanho. Mas se você tem dinheiro para comprar um telescópio desse tamanho, não. Então usa um telescópio pequeno. A cintura do feixe vai ser menor, a abertura do feixe vai ser maior, você vai perder mais. Mas financeiramente a gente tem dinheiro para comprar. Tá? Problemas podem ter turbulência atmosférica, que é a distorção da frente de onda. No nosso caso, esses problemas nem não são tão graves de turbulência. A gente já fez estudos preliminares nesse canal. Né? Você vê que tem umas deformaçõezinhas lá, mas não é nada dramático. Tem situações em que a turbulência é muito pior. Aí vai depender da distância, vai depender das condições climáticas, tá? Então, se você tem muito movimento de massa de ar e tal, né? Gradiente de temperatura, coisa desse tipo, você tem maiores efeitos de turbulência. E vai ter problema de ruído de fundo. Imagina, tem um telescópio aqui, um telescópio lá e o Sol está nascendo ali. Já era, o Sol está nascendo aqui. Né? A luz do Sol vai entrar direto no mesmo módulo espacial que eu estou recebendo os fótons, um fótonzinho de cada vez. Aí tem o Sol gerando 10 elevado a 30 fótons por, sei lá, por nanosegundo. Já era, né? Então, até na escolha, na orientação geográfica do sistema, você tem que levar em consideração isso. Ou então você fala, olha, esse sistema não vai funcionar de tal hora até tal hora, tal época do ano, porque o Sol está nascendo exatamente virado na cara do detetor. Mas você não consegue fazer nada. Por causa de ruído de fundo. Não existe esse problema nas fibras óticas. Aqui existe. Né? Radiação de corpo negro, eu coloquei aqui, se você usar um comprimento de onda muito infravermelho distante. Aí você começa a ter problema de radiação de corpo negro, ou seja, a radiação emitida pelos objetos que estão em equilíbrio térmico com o meio ambiente vão emitir nesse comprimento de onda, né? Tem um pico lá em 10 micrômetros, mais ou menos, e aí vai afetar o seu sistema, mas ninguém usa esses comprimentos de onda. Tá? Agora, fibras óticas, a fibra ótica tem várias vantagens. A desvantagem dela é quando não tem fibra ótica. Porque a atmosfera sempre tem. Se você tiver uma linha de pesada direta, acabou. Fibra ótica você pode fazer o que você quiser, mas você tem que instalar fibra. Então o problema é, de novo, financeiro. Mas tendo uma fibra ótica é muito mais fácil. Também vai ter problemas de transmissão, de perdas. Você tem perdas por espalhamento e por absorção das fibras óticas, tem espalhamento do meio, tem absorção e tudo isso. Tem problema de dispersão, é o vidro ou meio dispersivo. Então, se você manda o pulso muito, ele vai alargar, você manda para a fibra. Pode
tudo isso é compensável, tá? São problemas que têm solução. Tem divergência variável, então você tem problemas de polarização, mas também dá para controlar a polarização. Então, sim, tem problemas, mas que são contornáveis. E aí você usa exatamente a tecnologia que já existe, que as operadoras de telecom disponibilizam já há décadas. O mesmo laser que você usa para telecom, são os mesmos moduladores, né? Modulador de amplitude, modulador de fase, tudo a mesma coisa. Só os detetores são diferentes. Porque aqui você precisa de detetores de módulos únicos. Tá? Então olha só, isso aqui é um exemplo de um setup de criptografia quântica. Eu agora não lembro de onde que eu tirei, mas é um desses artigos antigos, tá? Tá vendo que é feito só com componentes de prateleira de telecom. Tá? Você tem aqui, ó, a Alice, ó, ela vai ter um laser, um modulador de fase, não, peraí, de amplitude e de intensidade, né? Tem esse tipo de coisa. Aqui, ó, que é um equipamento de telecom, um modulador de fase, um splitter de polarização, um atenuador variável, tá? Uma pilha de fibra simulando um canal, um controlador de polarização. Tudo isso daqui, gente, é equipamento de telecom. Só esse cara daqui, esse D1, que eu acho que esse Detection Unit, sei lá, é um detetor diferente. É um detetor de fótons únicos. É a única parte que é quântica, entre aspas. O resto é tudo clássico. São os mesmos equipamentos que se usam em comunicações clássicas. São os mesmos equipamentos para fazer comunicação quântica. Igual, só muda os detetores. Tá? Aí, esse aqui é um meio velho já tem gerações novas, tá? Posso dizer uma dúvida? Claro. Claro. Thank you very much. I have a question. This is regarding the actual standard equipment as for photon generation. Is that to be in addition to very sensitive detectors? You need to have those photon So the question is, how standard is that? Yeah, okay. So, Because I know, for example, the typical equipment for mining companies in the lab are not that updated on the standardization of this kind of equipment for other vendors. so Idecantic uses standard lasers, okay? They don't send individual photons. Okay. And they use attenuated laser pulses. So you are not actually sending Fock states. You're not sending states that contain a definite number of photons. You're sending a coherent state, which is a superposition of many different numbers of photons. And you need to do some extra processing to ensure that using coherent states is still secure from Yes, the point of view of information security. So you use something called decoy states. So you add a random modulation. So here in this intensity modulator, you add here a random change over time of the average number of photons in each pulse that you send. So this way you kind of avoid some attacks by the eavesdropper that could use these extra photons to extract information. So there is a way to do that, and these vendors do exactly like this. They use standard lasers, but they're very cheap, and they use these extra steps to ensure that it's still feasible from the point of view of security. There's another possibility that uses single photon sources. So for single photon sources, then I agree with you, it's not standard telecommunications at all. So you have semiconductor sources for the single photon sources. There are also options with nitrogen vacancy sources and things like this. So it's a completely different technology. You can also use nonlinear processes to make a heralded source. So you have a signal and an idler, you detect an idler, so you know when a photon is going out. There are many ways to do this, but in general, these companies, they don't do anything like that. They just use a laser. They use a laser and they attenuate the laser. They compensate the lack of say, given precision by adding randomness to the process. Yes.
Yes. and then they can compost. Yes. That makes sense. Yes, that's it. Thank you very much. Tá? Então, assim, isso é um processo que se usa para justamente você poder usar laser. Gente, laser é muito bom poder usar laser. Laser é barato. Laser é uma tecnologia dominada, né? Tem disponível aí no mercado. Você compra de diversos fabricantes. Então, não faz sentido não usar laser. Então, existem maneiras que permitem a gente de usar laser sem comprometer segurança. Agora, existem também pesquisas em fontes mesmo de fótons únicos, em que se emite um fóton de cada vez. Tá? Isso existe. Isso aqui é muito mais caro. E é experimental. Você não compra uma fonte dessas assim, né? Então, olha só. Você tem esse tipo de equipamento aqui, isso é um exemplo de defensivo. Isso aqui é da geração antiga. Eles têm os novos agora. São os novos não tem graça nenhuma, porque eles são uns negocinhos desse tamanho assim, que tem uma porta USB. Aí você liga no computador. Aí você, essa tela que está aqui agora você liga no computador. Eles economizaram. Pra quê, né? Não precisa. No USB você liga no computador, tá? Mas assim, a tecnologia que se usa é detetores de arseneto de galho. Tá? Um semicondutor. Então você tem lá uma eficiência quântica razoável e uma probabilidade de ruído também razoável, aceitável para trabalhar. Não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é o silício, que é muito mais barato, muito mais eficiente, tem muito menos ruído. Só que infelizmente o silício não vai até o momento de onda de 50. O silício a gente usa para visível, né? Câmera de celular, câmera de silício, né? E o infravermelho próximo. O gap do silício é 1.100 nanômetros, mais ou menos. Então até aí dá para ir. Acima disso tem pouco. Então você tem detetores de fótons únicos, semicondutores. Sim. Isso aqui, esses caras geralmente são resfriados a menos 50 graus. Mas você faz isso muito facilmente com o PUT. Tá? Você consegue um PUT, você põe vários estágios de PUT, você chega fácil menos 50, não precisa fazer nada. Não precisa de nitrogênio líquido, nada disso. Tá? Então assim, isso aqui é temperatura ambiente. Você põe esse troço aí dentro do ambiente e funciona. Esse afterpulse é uma propriedade que os detetores têm, que assim, depois que eles geram pulso, eles geram outro pulso depois, mas não chegou nenhum fóton. Isso tem a ver com impurezas que existem no semicondutor. Na verdade, assim, fisicamente, isso são semicondutores, tem lá um gap, né? Então, entre o gap tem uns estados de impureza que às vezes você põe uma carga naquela impureza e ela depois termicamente decai e isso gera um outro pulso. Né? Você tem uma recombinação de um par elétron por átomo, né? Mas o elétron não está na banda de condução, o elétron está ali numa impureza. Aí isso também vai gerar um evento de detecção, mas não chegou fóton nenhum, tem que ser ruído. Tá? Tem a ver com isso. Então, quanto mais frio, maior a probabilidade de você ter esses estados armadilhados, que eles chamam. Tá? Então, como é que você escapa disso? Você determina um tempo morto. Assim, depois que você tem uma detecção, você espera um tempo para ter novas detecções. Você chama isso de tempo morto. Deadline. Quanto maior o tempo morto, menos muito tem. Quanto menor o tempo morto, mais muito tem. Aí você aumenta, é ruim, porque quando você aumenta o tempo morto, sua taxa cai. Mas em compensação você tem menos ruído. É um equilíbrio que você tem que ter, né? Não adianta botar um tempo morto por aqui. E você tem também detetores supercondutores. A gente tem um desse aqui lá no lado. Tá? Esse detetor aqui é o detetor de nanofio de nióbio. Né? Ele funciona de uma maneira muito parecida com o volômetro. Na verdade, ele não é um fotodetetor, ele é um detetor indireto. Porque esse sim é resfriado com hélio líquido. Tá? Ele é 4 Kelvin. Você tem que resfriar esse cara, tá? A 4 Kelvin, mas você não precisa repor o hélio, você faz um ciclo fechado, põe
biostático de ciclo fechado. E o que acontece? Esses caras aqui, isso aqui é um nióbio supercondutor que está na região está no modo supercondutor, está abaixo da temperatura crítica. Como o fóton é absorvido, ele esquenta. Então a temperatura localmente fica acima da temperatura crítica do supercondutor. E aí a corrente que passa ali vai gerar uma diferença de potencial que você detecta de fóton de luz. É assim que funciona. Ele tem várias vantagens. A única desvantagem dele é o custo. Tá? Um detetor desse, esse é um detetor de 4 canais, tá? Ele tem 4 detetores dentro. Ordem de grandeza aí uns $200 mil. Detetor desse, tá? Ordem de grandeza. Estou falando de mais de R$1 milhão. Então assim, é complicado, né? Ora, tirando esse pequeno detalhe, ele tem baixíssimo ruído, altíssima eficiência, uma altíssima resolução temporal e é capaz de operar nesse modo free running, mas hoje em dia o outro também é, tá? Esse modelo que eu botei aqui não era, mas hoje em dia é. Que assim, você não precisa gatilhar ele, né? Ele funciona em tempo contínuo, tá? Então no nosso projeto da rede quântica, agora a gente está usando detetores desses aqui, mas a gente já está preparando para mudar o supercondutor, porque os resultados vão ser muito melhores. Tem muito mais eficiência para o juízo. Aí, tudo bem, agora vamos voltar para o problema das redes. Né? Quando você pensa numa rede, em geral você está pensando assim, numa comunicação de longa distância. Uma fibra ótica, né, o coeficiente de atenuação de uma fibra ótica é 0,2 dB por quilômetro dessas fibras instaladas. Isso assim, sendo até otimista. Já existem fibras melhores que essa? Sim, existem. São as fibras ultra low loss, já são fabricadas, só que não se correspondem à realidade. Se eu quero fazer por exemplo, a rede Rio Quântica, que eu mostrei para vocês, a gente está usando as fibras da rede Rio, que foram instaladas na década de 1990. Não é a fibra ultra low loss que está lá, é a fibra antiga. Você vai ter aí essa ordem de grandeza, de perda. Então, se você pensa lá nos 100 km de distância, que já é bastante coisa, né? Vai dar 20 dB de atenuação. 20 dB de atenuação quer dizer que você perde 99% dos fótons. Né? 20 dB é o fator 100. Quer dizer que você atenua o fator 100. Você perde, a cada 100 fótons por semana, 99 vão para o espaço só um tiro. Né? 100 km. Imagina, sei lá, 500 km. Né? Isso já seria um enlace bem mais longo, com cidades distantes. Aí você vai perder 50 dB. Isso significa perder 99,999% dos fótons. Então vocês devem concordar comigo que chega uma hora que não dá. Muita perda. Não adianta. Você pode mandar um monte de fóton, não vai chegar nada do outro lado. E aí você não vai conseguir mandar informação a uma taxa suficientemente alta. Vai ficar uma taxa baixíssima. Não faz sentido. Classicamente, qual é a solução? Repetidores. Você põe amplificadores espalhados pelo caminho, vai dando ganho no sinal. Ou melhor ainda, você põe regeneradores, que é eletrônica. Você recupera o sinal e reenvia. Né? Você tem lá um detetor e um laser. Em cada pontinho desse, você vai regenerando o sinal. Né? Isso é a solução clássica. Né? Agora, do ponto de vista quântico, o que seria amplificar um fóton? Né? Amplificar um fóton é você aumentar. Você não tem como amplificar um fóton. Quando você tem um amplificador óptico, né, o que ele faz? Ele aumenta o número de fótons. É isso que ele faz. É uma questão de processo de emissão estimulada. Emissão estimulada, você chega um fóton, sai 2. Né? Isso é exatamente o processo de emissão estimulada. Só que a gente acabou de ver que isso aqui seria uma clonagem. Né? Ou seja, no mundo real, o que está dando problema é a emissão espontânea. Você não consegue ter só emissão estimulada. Se você pudesse ter só emissão estimulada, funcionaria. Infelizmente, junto com a emissão estimulada, obrigatoriamente vem também a emissão espontânea. E a emissão espontânea vai cagar esse processo todo. Tá? Então não dá para fazer isso. E como é que você pode regenerar um fóton? Né? Você tem que fazer medidas. Só que quando você faz medida, né, o que você regenera? Você medir e mandar de novo. Só que quando você mede, você destrói o estado original.
Então, assim, em algumas situações, não tem problema você destruir o estado original, mas são situações muito específicas. É o que eles fazem, por exemplo, na China. A China tem uma rede bizarra de 4.000 quilômetros. Se você somar fibra ótica com satélite. Então, o que eles fazem, para você conseguir mandar tão longe, eles têm estações repetidoras que eles chamam de nós confiáveis, Trusted Nodes. Tem várias, entre Alice e Bob, tem lá um monte de carinhas, são amigos de Alice e Bob, são pessoas confiáveis. E eles ficam gerando chave entre eles aí, nesses enlaces pequenininhos, vão propagando informação de um outro. Aí você consegue fazer. Mas é uma situação muito particular e que aí você meio que perde o propósito de você só Alice confia em Bob e Bob confia em Alice, mais ninguém. Quando você começa a colocar essas medidas intermediárias e acrescentar pessoas que dão a sua confiança. Porque se for um espião vai obter a informação. Não quer que o espião roube a informação. Tá? Então, olha só, soluções clássicas não se aplicam. Então, ó, por exemplo, o que tem hoje, né, esses canais submarinos de fibra ótica ou agentes terrestres de fibra ótica de longa distância, que são o que forma o backbone da internet. O backbone da internet é fibra ótica, né? Você tem também internet via satélite, você tem ótica de espaço livre, tem até sistemas de micro-ondas de espaço livre para sinal de internet, mas isso é só na ponta do usuário final. O backbone é fibra. Essas fibras submarinas aqui têm milhares de quilômetros. A gente acabou de ver que 500 quilômetros já não dá, imagina com 5.000 quilômetros de fibra. Não tem a menor possibilidade. E essas fibras todas têm repetidores. Você não pode mandar informação quântica com uma fibra dessa. Ela vai amplificar o teu fóton e já era. Não vai chegar nada do outro lado, vai chegar um lixo qualquer. Então, não dá para usar esses enlaces existentes. Tá? O que você faz, na verdade, para mandar informação de longa distância, e aí que está a grande solução da internet quântica, que eu falei para vocês de manhã. O que a internet quântica vai fazer? Interligar redes locais. Né? Você tem uma rede local aqui, uma rede local ali. Como é que você vai interligar elas? Se elas estão a 5.000 quilômetros de distância uma da outra. Vai ter uma fibra ótica de uma para outra? Irrelevante. Porque se tiver, a atenuação é tão grande que não vai chegar nada. Não dá. Então a ideia é usar satélite. Porque mesmo nos satélites de baixa órbita, essa atenuação aqui é muito pequena. Você pode pensar em satélite geoestacionário ou em satélite de baixa órbita, que tem sido feito no conhecimento hoje em dia com satélite de baixa órbita, tipo esses do Elon Musk. Não sei se vocês já viram. É um satélite que passa muito rápido. Não sei se vocês já chegaram a ver. Às vezes você consegue ver alguns passando pelo céu, mas muito rápido. Impressionante, porque um satélite desses dá a volta na Terra em 14 horas. Então façam as contas da velocidade dele, a velocidade absurda. Né? Tem um problema também, né? Se é tão rápido, você tem muito pouco tempo para se comunicar com ele. Ele apareceu, você já tem que começar a se comunicar com ele, daqui a pouco ele sumiu. Aí tem que esperar 14 horas até estar aparecendo de novo, se for um satélite. Né? Mas mesmo com essas restrições todas, a China fez exatamente isso para fazer uma comunicação entre uma estação na Áustria e uma estação lá na China. Então você tem uma estação terrestre no céu, na Áustria ou na China, e esse satélite aqui, que é o Vicious, quando ele passava por um lugar, ele fazia a comunicação com o lugar, depois do outro fazia a comunicação com o lugar. Tá? Bom, o que eles fizeram ainda não é digamos assim, o ideal para uma rede quântica. O ideal seria o satélite, não é o caso, tá? O ideal seria o satélite ter uma memória quântica dentro, para conseguir tentar ser conseguido, porque ele mandasse para cá um bit que estivesse emaranhado no bit da memória quântica dele. E quando ele chegasse aqui, ele mandava esse bit da memória quântica para a estação, aí você distribui emaranhamento diretamente. Né? Não foi o caso. Mas no futuro a ideia é mais ou menos essa. É um satélite ter uma fonte de pares emaranhados. Lembra que entre Alice e Bob tinha uma fonte? Tinha pares emaranhados, então a fonte é um satélite. Então a ideia da internet quântica é justamente isso. O satélite
vai ser a fonte de pares emaranhados. Ele vai mandar um qubit para um lugar, um qubit para o outro. Não existe conexão entre eles, né? E aí eles vão ter lá pares emaranhados. Isso é uma maneira de você enxergar essa solução. Né? Ó, tem um pouquinho mais de informações sobre, olha só, a Alemanha Infiel, Graz, faz na Áustria, tá? Ó, olha a distância aqui das estações terrestres, 7.600 quilômetros, né, que eles fizeram com esse satélite mísseis. Né? Vocês sabem que a China tem dinheiro infinito, né, para fazer esse tipo de coisa. Né? Aquele pesquisador principal deles, o Jiang Weifang, o cara tem um cheque em branco lá do Partido Comunista, ele faz o que ele quiser. Então, eu quero um satélite, tá bom? Toma um satélite. Quer outro? Toma outro também, né? Se quiser aí, tem dinheiro infinito. Então, esse tipo de solução, eles já implementaram. Também fizeram coisas com a Rússia, coisas que a gente sabe muito pouco, que a Rússia divulga muito pouco. E agora, com a questão da guerra, né, essa aproximação com os pesquisadores russos está diminuindo, né? Cada vez menos a gente sabe o que está acontecendo na Rússia, mas eles estão fazendo coisas, a gente não sabe, tá? Especialmente coisas com a China. Então, uma outra coisa que você pode fazer para distribuir o emaranhamento é o que a gente chama de entanglement swapping, que é o seguinte: o entanglement swapping o nome se troca de emaranhamento, né? Mas é um nome meio ruim. O que ele na verdade faz é, se você tem trechos que estão emaranhados, imagina assim, ó, tem aqui uma partícula emaranhada com outra, uma outra partícula emaranhada com uma outra. São dois pares. Se você conseguir fazer uma interação dessas duas, você emaranha as duas na ponta. Tá? Você faz uma operação aqui assim, ó. Que operação é essa? É exatamente uma medida do estado de Bell. Você projeta o estado de Bell e aí você emaranha esses caras. E com isso, se você consegue gerar trechos emaranhados, por exemplo, o satélite vai passando e gerando nós emaranhados menores, depois eles podem se juntar. E você consegue interligar essas conexões emaranhadas, então em graus espaciais menores, e fazer um emaranhamento de longa distância. Aí o satélite não precisaria ter essa memória quântica que eu falei. Mas não adianta nada porque vai ter que ter memória quântica terrestre. De qualquer maneira tem que ter memória quântica. É uma coisa que não existe. Mas aí todas as duas partículas Somem. Porque na hora que você... Olha só, isso é fóton. Né? Então na hora que você faz a medida de Bell, o fóton é absorvido nos detectores e eles desaparecem. Mas mesmo que eles não sumissem, mesmo que eles continuassem existindo, eles estariam separados deles dois num outro estado emaranhado. Tipo, no fim das contas, esse aqui vai ficar emaranhado com esse e esse emaranhado com esse. Entendeu? Eu acho que é por isso que se chama de swapping. Você está trocando quem está emaranhado com quem. Entendeu? Se for A, B, C, D, no início A, B estão emaranhados, C, D estão emaranhados. Depois A e D estão emaranhados e D e C estão emaranhados. Só que esse B e C emaranhados não existem, eles estão distribuídos no processo, mas enfim. Tá? Então você vai fazendo coisa desse tipo aqui, ó. Sempre você faz uma medida de Bell de dois caras aqui, usa uma medida de Bell desses caras aqui e você interliga pontos que estão mais distantes. E essa é a ideia para você aumentar a distância. Porque quando você tem memória quântica, se você não tiver memória quântica não adianta nada. Porque como esses processos são probabilísticos, até tudo isso acontecer ao mesmo tempo, é a mesma probabilidade de pegar um fóton e mandar para o lado. Você não ganha nada. Mas com memória quântica, na hora que um desses processos aqui é bem sucedido, ele fica gravado na memória quântica esperando os próximos. Aí na hora que todo mundo é bem sucedido, você emaranha todo mundo. Tá? Mas tem que ter uma coisa chamada memória quântica, que é algo não trivial. Tá? Então você vai, a ideia é, tá vendo? Ó, esses QM são memórias quânticas. Você tem esses Q2 aqui, ó, são fontes pares de fótons. Aí você tem lá, tá vendo? Ó, tá vendo? O splitter com os detectores, isso é uma medida na base de Bell. Você projeta um daqueles estados de Bell, vão ser menos. Então vai dar uma ineficiência grande. E sempre que é probabilístico, 25% das vezes você vai projetar, 75% você vai jogar fora e não consegue distinguir o resto. Mas você consegue melhorar isso, entendeu? Você consegue colocar mais hardware aqui,
conseguir fazer uma medida de Bell completa. Aqui é um exemplo simples. Então aqui você faz a medida de Bell e você começa a emaranhar memórias quânticas. Tá vendo? As memórias quânticas começam a ficar emaranhadas umas com as outras. Aí no final, você tem as memórias quânticas emaranhadas, você aperta um botãozinho na memória quântica, ela cospe de volta aqui, ó, o fóton de um ao fóton do que você faz a medida de Bell entre essas duas memórias quânticas, você vai emaranhar as memórias quânticas das pontas. Mas no fim das contas, você tem duas memórias quânticas emaranhadas, mesmo que não exista uma conexão direta entre elas. Aí você pode depois fazer aquele teletransporte quântico. Entendeu? Então a ideia é toda essa, é você conseguir distribuir emaranhamento antes, tá? Aí como é que foi? Oi? Isso aqui, ó, aqui você tem uma fonte de pares emaranhados, tá? Aí você manda um fóton para a memória quântica e um fóton para cá para fazer uma medida de Bell com esse cara daqui. Ele emaranha do meio que Olha só, esse cara aqui está emaranhado com esse, ó. Esse está emaranhado com esse e esse está emaranhado com esse. Quando você joga esse cara e esse cara para cá, você vai projetar esses dois num estado de Bell, e aí esse cara vai ficar emaranhado com esse. Como os dois foram armazenados na memória quântica, as memórias quânticas vão ficar emaranhadas uma com a outra. Aí na hora que você faz isso, depois você aperta o botão de leitura da memória quântica para ela soltar o que ela gravou, aí essa memória quântica e essa daqui, ó, vão interagir nessa medida daqui, de maneira que esse emaranhamento estava daqui para cá e daqui para cá, agora vai ser transferido daqui para lá. Aí você emaranha as pontas. Entendeu? Você vai fazendo assim, estendendo por um triângulo de swap. Tá? Então assim, para você gerar essas fontes, esses cristalzinhos aqui, ó, esses amarelinhos, eles são coisas desse tipo aqui. Tá? É um cristal não linear. Não é tão simples quanto aqui não. Geralmente esse cristal fica dentro de um interferômetro. Tá? E depende do grau de liberdade que você quer emaranhar, mas enfim. E aí você tem lá vários problemas de engenharia para gerar fonte com altas taxas. Isso é todo um problema. Tá? Tem lá o tempo de coerência dos fótons, tem o problema da largura de banda desse cara, tem problema da eficiência de conversão muito baixa. Esses processos não lineares geralmente têm muita eficiência. Então ainda é um problema você conseguir gerar esses pares de fótons emanados numa taxa muito alta, tipo 6 GHz. É muito difícil fazer isso. Já fizeram, mas é muito difícil. Agora, dezenas de gigahertz, aí já ninguém fez ainda. Mas enfim, moral da história, né? Quando você tem uma rede quântica, o objetivo dela é distribuir emaranhamento. É isso, como eu já mencionei aqui. Você vai usar entanglement swap, você vai usar satélite, você vai usar o que for necessário para fazer com que uma memória quântica daqui fique emaranhada com a memória quântica de lá. Aí quando você quiser mandar informação, você teleporta o seu estado. Você não manda o estado, entendeu? Você não codifica um fóton e um novo fóton. Não, você já tem as memórias quânticas emaranhadas. Então se eu quiser mandar informação, eu teleporto. Então a internet quântica vai funcionar exatamente assim. Teletransporte quântico. Você quer mandar informação do Rio de Janeiro para Tóquio, já vai ter um par emaranhado, vários pares emaranhados compartilhados. E aí você vai usar esses pares emaranhados, aí você gasta eles, tá? Emaranhamento, gente, é como se fosse um recurso de energia. Você gasta. E cada vez que você teleporta uma informação, você perde um par emaranhado. Né? Então é um recurso. A gente tem que enxergar dessa forma. Então você tem que ter uma maneira de ficar regenerando esses estados emaranhados. Não é assim, tirou uma vez, valeu, tchau. Né? Constantemente tem que ficar gerando novos pares emaranhados. E aí você tem todos os problemas que também existem em redes clássicas. Né? Nas redes clássicas não tem aquelas camadas de abstração, aquele modelo OSI, né? Tem a camada física, a camada de enlace, a camada de não sei o quê. Aqui é muito parecido. Né? Você tem a camada física, né? De enlace, de rede, de transporte, é a mesma coisa. Até para as pessoas poderem trabalhar em conjunto. Aí você tem um cara lá que é mais físico, né? Engenheiro, ele pode trabalhar na camada física. Né? Como é que o pulso de luz se propaga na fibra, não sei o quê. Aí você tem um nível de abstração mais alto, de enlace, você já vai enxergar isso como um
de uma maneira mais de alto nível. Você precisa saber exatamente o que está acontecendo aí na camada física, né? E você vai aumentando o nível de abstração para, enfim, diferentes aplicações, não precisa se preocupar com coisas lá na camada física. Então existe hoje em dia uma coisa chamada QIA, que é a Quantum Internet Alliance, que é organizada pelo pessoal lá de Delft, na Holanda. Eles criaram essa Quantum Internet Alliance. Eles discutem essas coisas. Como é que funcionam esses protocolos da internet quântica? Como é que você vai dividir as aplicações dessas camadas? Como é que uma camada fala com a outra? Quais são os algoritmos que vão ser usados? O que vai ter de overhead? Tudo isso que tem também redes clássicas, né? Redes clássicas tem só isso. E aí uma coisa, assim, só finalizando já, emaranhamento não é algo que é fácil de fazer. Eu vou gerar um par emaranhado daqueles estados de Bell, né? Que são os estados maximamente emaranhados, eles violam maximamente aquela desigualdade de Bell. É difícil gerar aquilo. Em geral, o que você faz? Você gera vários pares emaranhados imperfeitos, ruidosos, vamos botar assim. Você faz um processo chamado de destilação de emaranhamento, que transforma vários pares emaranhados que estão fracamente emaranhados em um menor de pares fortemente emaranhados. Tá? Isso é um processo estatístico, são probabilísticos. Tá? Você sacrifica uma quantidade grande de pares emaranhados que estão mais ou menos emaranhados para ter estados fortemente emaranhados, para você poder usar aqueles protocolos que você não consegue usar. Tá? E aí tem aquele problema lá do Di Vincenzo, que ele falou, que é o interfaceamento com qubits estacionários. Isso é um outro problema em aberto. Tá? Tem muita gente trabalhando nisso. Como é que você faz um fóton interagir, por exemplo, com um átomo que está numa cavidade? Tá? Então existem vários problemas desse tipo, inclusive o problema do poder de onda. Em geral, o melhor ponto de onda que você usaria para falar com um cara desse, para interagir com um cara desse, não é o mesmo ponto de onda que você usou para gerar o teu fóton, para fazer seu par emaranhado, que está lá naquele ponto de onda que tem um mínimo de perda nas fibras ópticas. Assim, vai ser uma conversão de frequência, é um processo não linear, por exemplo, né? Que é ineficiente, tem perda. Então, assim, tem zilhões e zilhões de problemas. Isso é conhecido há muito tempo. Isso aqui, por exemplo, é um paper da Nature de 2008. Isso tem uma noção. Isso já está sendo discutido há muito tempo. Como é que se faz esse interfaceamento? Não é trivial. Vou dar exemplos aqui de estados coletivos. Tá? Você não precisa ter um átomo que vai funcionar como memória quântica. Você pode ter memória quântica em estados coletivos. Tipo estados de Dicke, né, que é uma superposição de cada um dos átomos, de uma coleção de milhares de átomos no estado excitado, no estado fundamental. Tá? Então, assim, se você puder concluir aqui alguma coisa que tem a ver com redes quânticas, com internet quântica, para você poder fazer, para você ter a internet quântica, e eu diria que eu nem preciso falar em internet quântica, mas só em redes quânticas mesmo, mas redes que têm essa capacidade toda, né, de interagir com qubits estacionários, de distribuir emaranhamento. Nem precisa ser uma rede global, pode ser uma rede local. Aqui no Rio, tá? Você precisa, para isso, ter memórias quânticas. Aí, tem detalhes aqui, né? De modo para você poder tentar várias vezes em diferentes modos e ganhar eficiência. Com alto tempo de coerência, também não adianta nada você ter uma memória que a coerência dela cai muito rápido, porque assim, por exemplo, do zero. Então a memória tem que ser capaz de gravar o teu qubit por muito tempo. O que é muito tempo? Sei lá. Mas eu diria assim, pelo menos uns milissegundos, sei lá. Para dar tempo de todo mundo poder se emaranhar um pro outro, né? Não adianta nada você ter um tempo de coerência de microsegundos, sei lá, porque você gerou emaranhamento, morreu. Aí tem que tentar tudo de novo. Então, isso é problemático. Né? O problema da interface com qubits estacionários, né, de computadores quânticos. O problema da purificação de emaranhamento não é trivial, você tem que ter protocolos para isso também. Imagina, você tem que definir um protocolo assim, vamos distribuir o emaranhamento. Agora vamos purificar o emaranhamento. Nada disso é trivial. Tá? Você precisa de esquemas para isso, protocolos para isso. Você precisa de fontes de pares de fótons emaranhados de altas taxas, tipo, da ordem de gigahertz. Você
Então você não consegue ter taxas minimamente altas de distribuição de emaranhamento pacífico para alguma coisa. Você não tem muita perda nesse caminho. Né? Aqui na própria purificação de emaranhamento, da destilação de emaranhamento, você já perde muito. Fora perdas de detetores, perda na transmissão, perda no não sei o quê, muita perda. Né? Então você tem que ser capaz de fazer medidas de Bell, por exemplo, ter fótons diferentes como ajuda para você poder acoplar, você resolver esse problema daqui de interface com outros qubits. Né? O 1550 nanômetros que você usa para transmitir informação, você tem que conseguir de alguma maneira interagir com 780 nanômetros lá da vacância de nitrogênio, ou seja o que for. E você precisa desenvolver toda essa parte de engenharia de redes. Isso aqui é clássico. Isso aqui é clássico, são protocolos clássicos. Nada cor de aqui. Então, para você poder ter internet quântica, ou até antes da internet quântica, poder ter redes quânticas totalmente funcionais, tudo isso tem que ser resolvido. E nada disso foi resolvido ainda. Eu não estou dizendo que isso não foi feito. Claro que já foi feito, tem várias iniciativas no mundo. E já tem vários padrões para isso. Mas são todos ainda em fase de desenvolvimento, não tem nada definido. Tá? Bom, gente, era isso. Eu corri um pouquinho para poder caber no tempo, né? E já está tempo de fazer perguntas. Tá? Então, obrigado pela presença. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail, pode perguntar. Tá? Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. Então, na verdade, isso aqui não é toda a história. Aqui você ainda não gera um par emaranhado no grau de liberdade que você quer. Por exemplo, digamos que você queira gerar pares de fótons separados em polarização. Tá? Aí você tem que colocar esse cristal dentro de um fenômeno, numa certa configuração, que na saída dele você vai ter um cabo horizontal, um amarelo vertical ou cristal horizontal, sei lá. Não é só o cristal. E aí você tem imperfeições práticas, você tem eventos multifóton, às vezes no seu meio, ao invés de gerar 2 fótons, vai gerar 4, vai dar 2 fótons por outro. Isso vai gerar ruído. Entendeu? Então assim, você não sai com um estado de Bell bonitinho, perfeito. Você sai com um troço meio ruidoso, que você tem que depois fazer essa destilação de emaranhamento para corrigir. Entendeu? Ainda mais se envolvendo memória quântica, porque a memória quântica tem uma fidelidade. Imagina, você armazenou um troço na memória e armazenou na outra memória. Depois você vai tirar das memórias, lembra? Você tira das memórias e faz uma medida de Bell. O que você tira da memória não é igual ao que você jogou na memória. A memória vai ter uma fidelidade. Então, sei lá, tipo, deve ser de 95%. Então, o que saiu já não é idêntico ao que entrou. Aí já perde a qualidade do seu estado de Bell. Então, tem vários pontos assim, que você vai perdendo qualidade. Aí no final você tem um estado de Bell bonitinho, um troço meio, sabe, meio ruidoso, aí você tem que fazer a destilação. Então assim, tem muita coisa pela frente. Por um lado dá um desânimo, porque é um desafio, né? Mas por outro, dá emprego para as pessoas também. Você não tem o que fazer, né? Alguém tem que fazer. Oi? Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Tu tá no laboratório já com os teus splitter, com os teus setups já feitos? Sim. Está tendo problemas de fazer a interferência funcionar, fazer as medidas e como é que está injetando os bits do modulador? Não, essa parte é a parte fácil. A parte difícil é a parte da eletrônica, do sincronismo. Assim, a demonstração da prova de princípio a gente já fez para a rede do quântico, isso está feito. O difícil é se automatizar isso, entendeu?
É você ter lá a FPGA programada, já lá com os valores das fases que tem que ser aplicadas no modulador, aí tem a interface com o driver do modulador, tem não sei o quê. Aí tem outros problemas que não tem nada a ver com quânticos, eles são clássicos. A maior parte deles são problemas clássicos, a parte quântica é tranquila. Tá? Mas tem muito problema de ordem prática, de engenharia mesmo, sabe? Tem uma física nova acontecendo, problema de engenharia, né? Física já está feita. falar com o Rubens também nessa mesma dificuldade aí, porque a gente já usou Arduino para tentar fazer isso. Não, vamos usar dois Arduinos, porque uma só é FPGA, para a grana que a gente tem, para Exatamente, FPGA é caro. aqui lá, lá. Mas eu acho que o Arduino não dá. Você está muito otimista. Não tem velocidade, né? Não tem. Não dá. Se você quiser fazer uma coisa que opere pelo menos aí com umas dezenas de megahertz, não dá. Não dá pra fazer uma. Você está usando que era FPGA? Não sei te dizer, porque a gente está usando duas FPGAs, não lembro qual. Eu sei que são coisas da Xilinx, mas não sei dizer qual é a qual modelo. Eu sei que elas chegam até 300 mega. Tá? 200? Deve ser um modelo parecido. Mas a gente decidiu que vai operar 50. Porque você precisa de um certo número de ciclos de clock para fazer as coisas, não adianta. Você vai usar um ciclo de clock para fazer tudo, não vai nada. Né? Então você tem que ir mais baixar a bola. Baixar a bola e. Você tem que fazer a prova de conceito, não funciona. Agora está aqui, bem, bota esse negócio aí. Bota dinheiro aí pra gente comprar FPGA melhor. É isso. É isso. Mais alguma pergunta? É porque aqui não tem nenhuma figura que eu possa te mostrar, mas a FPGA ela é usada. Imagina aquele cenário que tem um transmissor e um receptor, né? É a Alice Bob, por exemplo. Você vai ter que ter uma FPGA na Alice que vai. O que acontece? No esquema de criptografia quântica que eu estou falando, né? A Alice precisa sortear números aleatórios para codificar os qubits dela. Ela pode mandar 4 estados diferentes. Então você tem que ter uma FPGA que receba de alguma memória os valores. Esses valores são, por exemplo, gerados de números aleatórios, números aleatórios, que vai jogar isso com um driver para chegar nos moduladores, né, e enviar os fótons codificados já no estado correto, na polarização do time beam, sei lá, correto para o Bob. O Bob também vai ter que ter uma maneira automatizada de fazer aquelas medidas, né, de saber a hora certa de fazer as medidas, de abrir a janela dos detectores, fazer a medida, escolher uma base também que é aleatória e armazenar assim, tem um tagging de... Porque assim, como é que a Alice Bob sabe que o fóton número 539 que saiu daqui é o mesmo 539 que chegou lá? Você tem um sincronismo. Aí você pode fazer por GPS, um sincronismo, a gente faz por GPS. Ou você pode fazer que nem a gente. Você manda um pulso de luz de sincronismo, tipo, aí você recupera o relógio, entendeu? Você manda a Alice manda uma série de pulsos e o Bob recupera o relógio. Aí você tem uma maneira de ordenar esses caras. O primeiro que foi mandado, o primeiro que foi detectado, tem perda, né? Você não pode ir na ordem. Porque a Alice vai mandar muito mais do que o Bob vai detectar. A Alice vai mandar 1 milhão de fótons, o Bob vai detectar, sei lá, 10 mil. Então ele tem que saber desses 10 mil quais foram que a Alice mandou. Então tem toda essa parte de você saber quem é quem. Isso tudo é eletrônica. Você tem um sistema automatizado que faça isso. Então a gente está fazendo isso com FPGA. Não precisa ser com FPGA, mas acho que é melhor fazer com eletrônica embarcada. Né? Mas precisar, não precisa. Mas é nessa parte. Não existe quântica sem eletrônica. Não existe quântica sem eletrônica, definitivamente. Mais alguma pergunta? Se vocês podem... fala.
explicação legal de você mostrar assim, teoricamente, né? Ó, dá pra fazer isso e tal, mas ninguém faz. Ninguém usa pra isso. Por causa de todas as dificuldades que tem de botar para emaranhado.